E 16 minutos, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, esteve ontem numa audiência pública na Comissão de Previdência da Câmara e falou com os parlamentares a respeito do escândalo do INSS, de se tirar dinheiro de aposentado e pensionista para associações que cada vez mais nós estamos tendo acesso às informações e aos seus integrantes, mostrando aquilo que já era uma suspeita inicial, que tem bandido tomando dinheiro na cara dura do governo, dentro do governo, passando pelas contas do governo de aposentados e pensionistas do INSS. O ministro foi questionado sobre as providências tomadas e respondeu aquilo que foi indagado pelos parlamentares. Vamos acompanhar um trecho. Hoje tudo é registrado na Previdência Social, literalmente tudo. Tudo é documentado, tudo é registrado pela plataforma. Inclusive, quem tiver algo errado fazendo, vai pagar porque vai aparecer. E nós aqui estamos para defender os nossos aposentados e pensionistas. Quem tiver roubado dinheiro de aposentado e pensionista tem que ir para a cadeia. Doia quem doer. E ainda ninguém foi para a cadeia, né? Nada foi feito a não ser ao afastamento do presidente do INSS, também outros integrantes. Mas é o seguinte, o ministro perdeu, viu, Cláudio, Thaís, queria chamar vocês aqui para essa discussão, perdeu completamente a condição de ficar no ministério. Ele mostra ali que ele não tinha a menor capacidade de identificar uma fraude desse tamanho. Se não fosse a CGU, a Polícia Federal, nós estaríamos ainda descontando, mesmo depois de tantas denúncias, inclusive aqui na Rádio Bandeirantes, de viva voz para o presidente numa entrevista, trouxemos essa informação passada por ouvintes e nenhuma providência foi tomada. Agora vem o ministro todo bonachão aí na sua frase dura, dizendo que vai punir. Por que não puniu antes, né, Cláudio? Exatamente. É como a Thaís lembrou ontem, com perplexidade, né, absolutamente justificada. Por que é que ninguém foi preso? É impressionante. Roubaram 6,3 bilhões. Já se sabe de coisas, por exemplo, como 3 diretores do INSS receberam no total de 17 milhões de reais de propina. A Polícia Federal já comprovou isso. 17 milhões de propina exatamente para facilitar esse afano, esse roubo, esse assalto praticado por sindicatos e associações de defesa dos aposentados contra os velhinhos do INSS. Depois de uma reunião do presidente, do ex-presidente, do então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, com a diretoria da CONTAG, estamos falando da Confederação das Entidades, né, sindicais mais tradicionais aqui do nosso país, a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Depois de uma reunião do presidente do INSS com essa turma aí, essa pelegada da CONTAG, simplesmente ele facilitou ou determinou o desconto nas aposentadorias de 34 mil trabalhadores rurais, minha gente. Meu Deus! Porque, assim, as aposentadorias no campo são ainda mais modestas do que as aposentadorias, digamos assim, urbanas, não é? É de uma crueldade, é como roubar doce de criança, muito mais grave do que isso, né? Mas, assim, é de uma covardia total. Isso nasceu de uma reunião entre a pelegada do movimento sindical com o presidente do INSS. Já se sabe que um daqueles 3 que ratearam 17 milhões de reais em propina foi indicação pessoal do ministro da Previdência. O camarada era funcionário de carreira da Advocacia Geral da União e foi requisitado pelo ministro Carlos Lupe para que ele fosse nomeado procurador do INSS. O presidente do INSS escolha pessoal do ministro da Previdência. E agora ele vem com essa conversa mole de que quem errou tem que ir para a cadeia. Por que é que não foi ainda? Né? E é outra coisa, é constrangedor para todo mundo. Se o governo está envergonhado dessa... Né, não sei, mas pode ser até que ainda reste algum tipo de pudor e tenha pessoas envergonhadas no governo com esse episódio, é preciso a gente lembrar que também é uma situação que leva constrangimento, por exemplo, para o presidente da República. Tem lá um irmão dele, vice-presidente de um dos sindicatos mais beneficiados pelo roubo aos aposentados.
Sabe qual é a entidade dele? Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Idosos. E aí eles vão lá e simplesmente com influência política, com decisão, enfim, da cúpula da Previdência Social, sob influência não se sabe de quem, se do Palácio do Planalto, se do próprio gabinete do ministro, o fato é que esse roubo foi praticado. O ministro, inclusive, deveria, em vez de estar mandando recados para o presidente Lula, no sentido de que se ele for demitido, o PDT está fora do governo, ele deveria ter tido a decência de se demitir, até para poupar o presidente de tantos constrangimentos. Diante do que aconteceu e da sua absoluta incapacidade de ter impedido o roubo de 6,3 bilhões, o ministro da Previdência, até por um dever de lealdade, se é que ele a tem, com o presidente, deveria ter pedido demissão no primeiro momento. Presidente, olha, isso aí eu vou assumir a responsabilidade política, pelo menos, e enquanto isso estiver sendo apurado, estou fora. E pedir para sair, é o mínimo de decência, mas não. O que é que ele fez? Fez com que deputados do PDT enfim, adotassem o discurso, a ameaça, a chantagem, o que é pior, de que, olha, se o Lupe for demitido, isso será também a demissão do PDT do governo. Isso é chantagem. O presidente da República está numa situação tão ruim, que eu descrevi agora há pouco, né, que acabou resultando nesse cancelamento de sua participação no 1º de maio, que inclusive está se submetendo a isso. Ele tem que demitir o ministro, se não apenas pelo roubo verificado no INSS, pela chantagem de que está sendo vítima, até para mostrar que ele não é suscetível a esse tipo de ameaça. E aí, Cláudio, quando a gente vê o tamanho da bancada do PDT, né? Porque, escuta, se fosse, por exemplo, a bancada desse Partido Novo que surgiu ontem na fusão de dois gigantes, do União Brasil e do PP, mais de 100 deputados, puxa, aí é 1/5 da Câmara. O PDT tem 17 deputados de 511. 17 de 511 é nada, é uma gotinha no oceano. A questão é que, numa base tão instável e tão pequena, aqueles deputados fechados com o governo, 17 hoje fazem diferença. E para a gente ficar esperto nessa história, o governo disse que há uma... Porque a sustentabilidade do ministro no cargo me parece que não existe, né? Vai ter que sair de alguma forma, ou pedindo, ou sendo saído, sei lá, como é que vai continuar comandando o INSS depois de um buraco desse tamanho? Mas a questão não é uma pessoa, não é? Existem ali possibilidades dentro da Previdência de que fraudes como essa operem durante anos. Foram quase 10 anos, envolvendo dezenas de funcionários do INSS, entidades de fora. Não há controle. Isso assusta. Porque se trocar o Carlos Lupe pelo Carlos Lepe, resolveu? Não, gente, não. O buraco é mais embaixo. E para a gente ficar esperto, teve muito, milhões de aposentados que tiveram esse dinheiro tungado, roubado da sua aposentadoria. Há um dever moral, eu não sei se legalmente como fazer isso, não quero nem saber, há um dever moral do INSS devolver esse dinheiro. Isso aí. Devolver, não é, a pessoa não tem que entrar no juizado especial, contratar advogado, ficar ali Não, tem que voltar com correção e com um pedido de desculpas de preferência, dizendo, olha, não conseguimos fazer a coisa certa, me desculpe, a partir de agora será diferente. Sabe por quê? Porque o INSS já está dizendo o seguinte, olha, é difícil identificar de fato quem autorizou e quem não autorizou, então melhor não mexer nisso. Estão querendo deixar a coisa assim mesmo. Ou seja, a partir de agora não desconta mais, mas quem foi descontado que se vire, que entre na justiça. Milhões de aposentados, gente, pessoal que ganha salário mínimo, que tem 70, 80, 90 anos de idade. Como é que vai entrar na justiça para pegar esse dinheiro de volta? É muita brutalidade isso que a gente está vendo. E é um assunto que, olha, perdão pela insistência, mas que a gente não pode deixar de falar aqui. Porque enquanto não se corrigir essa injustiça, não dá para sossegar, né? Com certeza, né, Thaís? Até porque somos demandados para isso, a audiência está cobrando em relação a isso. O professor Paulo Rabelo está aqui conosco, né? Ele vai falar sobre essa questão também do Dia do Trabalho, mas antes, aproveitando esse assunto, a gente poderia talvez pensar num modelo em que nós tivéssemos a iniciativa daquele que quer contribuir com uma associação, com um sindicato, que ele faça isso a partir do momento que ele tem o seu
vencimento depositado na sua conta, através de um boleto, algo dessa natureza. Isso poderia valer também, Thaís, Cláudio, para sindicatos, né? Porque tem muita gente que não é aposentado, não é pensionista e é descontado de um sindicato que não quer fazer parte, que nem gosta do sindicato, acredita que o sindicato não faz nada por ele. Não tem, o sindicato tem que ser como um clube. Se associa ao sindicato quem quer a representatividade ali, quem acredita que o sindicato está lutando pela categoria, porque tem muito sindicato que hoje em dia faz política. Ele não está nem aí para a categoria. Ou se diz aí para a categoria para fazer política, para o presidente depois se candidatar a um cargo e entrar para a política com o conhecimento daquela categoria, dizendo que defende aqueles trabalhadores. A legislação brasileira, ela vai num sentido contrário, né, à liberdade que nós deveríamos ter desse tipo de escolha, porque ela só coloca a possibilidade de você ter um sindicato por categoria na territorialidade. Ou seja, no município você pode ter um sindicato de cada categoria. E isso vai criando ali uma maneira de grupos se associarem para gerenciarem o dinheiro que é do trabalhador e, no caso aí do INSS, de aposentados e pensionistas. Então, seria importante a gente também ampliar esse leque aí, debater e ver quem está sendo descontado. Quantas e quantas reclamações nós não recebemos aqui de trabalhadores que têm que ir até o sindicato com uma carta de próprio punho para pedir a desfiliação, o que é algo, convenhamos, né, muito, muito intimidatório e que faz com que muitos trabalhadores deixem para lá. Fora de ser anos 80, né, Pedro? Porque hoje a gente tem tanta tecnologia, né? É só mandar ali algum tipo de assinatura digital dizendo concordo ou não. Pronto, a pessoa não precisa sair, enfim.